essa grana toda para nos manter no poder e assim... Antes de iniciarmos o vídeo de análise do programa Roda Viva, morta para sacanear o Jair Bolsonaro, iremos mostrar alguns fatos curiosos sobre os atuais candidatos. Você vê o pessoal do Sérgio Moro na bala? Também nunca falei. Ah não, mas tem vídeo seu falando isso, pô. Não tem não, mostra Não tem aí. não? Pô, então beleza, eu vou editar e vou pôr aqui, essa é isso. Esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a turma dele na bala. Aliança controversa com Aécio nas eleições de 2014. Além do que, ela não tem firmeza nas decisões e o seu posicionamento público sobre temas polêmicos varia de acordo com a música. Alckmin promete cargo com foro privilegiado a Temer caso ganhe a eleição para salvá-lo da prisão. Você quer continuar tratando esses caras com direitos humanos? Então o que o senhor faria? Você não vai matar, não. Você deixa ele atirar em você, ele pode dar uma florzinha nele, tá ok? Resolveu o problema. Roda viva de Pokémon ao redor do Bolsonaro. Analisando o Roda Viva contra o Bolsonaro, jornalistas hipócritas, tendenciosos e claramente contra o Bolsonaro. Vou ler um Twitter da Ana Paula Volley. Para quem aprendeu ontem com o voto impresso, você sai com o voto na mão. Wikipédia é fonte de perguntas para um candidato a presidente num programa em rede nacional. E que Jesus era um refugiado. Respira e força da peruca. Boa semana a todos. Mensagem da Ana Paula para o Twitter. Vinheta! Jornalistas deviam ser neutrais, com perguntas de nível alto. Neutrais! Ricardo Lessa, jornalista e apresentador do programa, e com a mente lavada por anos de convivência com a política faraônica brasileira. Faraó, sabe? Ricardo Lessa faz a seguinte pergunta, abro aspas. Qual a obra e qual a realização que o senhor gostaria de ser lembrado, se eleito, como uma marca sua, ligada ao seu nome? Fecho aspas. Veja o início da resposta do Bolsonaro. O redirecionamento do Brasil no tocante à sua política. Nós cansamos da esquerda. Queremos um Brasil liberal, que faça comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. E ele, o Bolsonaro, continua, abro aspas, que respeite a família, bem como as nossas crianças na sala de aula. Nessa fala do Bolsonaro, ao que ele se refere? Sem aquele catecismo nojento do PT, que ensina o Joãozinho a transar com o Pedrinho enquanto ele transa com a Mariazinha. E o Bolsonaro continua, que jogue pesado na questão da segurança pública, para você exatamente proporcionar a paz para a sociedade, etc. Fecho aspas. Mas o apresentador, com cara de Pepe Legal, ei, Babalu, Babalu, Pepe Legal, sim, Pepe Legal, Babalu. O Ricardo Lessa, lesado mentalmente, acostumado com as obras faraônicas, não se contentou e disse que a exposição do Bolsonaro eram ideias e não obras. Deputado, isso são ideias. Eu gostaria de saber de uma obra. Como... Para. Essas são as obras. Deputado, isso são ideias gerais para o seu governo. Eu gostaria de saber de uma obra, uma realização. Essas são as obras. Eu queria que o senhor dissesse um projeto, uma obra. Essas são as obras. Uma realização que o senhor tem em mente, que gostaria que passasse para a história com o seu nome. Essas são as obras. O Lula usou o BNDES para enriquecer açougueiros e construtoras, enquanto o povo morria e morre nos hospitais, enquanto o negro ou o pobre foram mantidos sem condição de competir com os avantajados que recebiam uma educação particular de alto nível. Pois o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Temer e praticamente todos os partidos sempre fortificaram os desavantajados, pois não investiram na educação de base. Entende isso? Se tivesse investido, hoje não precisaria de cota para ninguém. O Bolsonaro explicou a questão da cota, mas fizeram aquela cara do teatro de espanto. Ui, nossa, ele é contra a cota.
Racista. Racista! O sogro dele é o Paulo Negão. Eu vou explicar o porquê da cota. Do porquê a cota foi criada. O investimento para uma educação de base, isto é, do ensino básico, fundamental até o ensino médio, demanda um investimento muito grande, muita grana. Você entende que estamos falando de escola pública, certo? No Brasil, a educação é um direito garantido a todos os cidadãos. Entretanto, a realidade é diferente do que está escrito e previsto na Constituição Federal. Ao todo, são mais de 2 milhões de crianças e jovens fora da escola. Isto é apenas um retrato do estudo divulgado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que aponta o ranking dos países que mais investem em educação no mundo. A Finlândia, por exemplo. O país tem seu sistema de educação reconhecido mundialmente por ser o mais eficiente e qualificado, desde a pré-escola até o ensino superior. A Finlândia investe cerca de 50% do seu PIB em um sistema de ensino em escolas públicas que vai além do ensino básico. Os estudantes recebem também serviços médicos, dentários e alimentação. Imagine! Dá para entender do que eu estou falando? Vamos roubar esse dinheiro? Como? Vamos roubar esse dinheiro da educação? Como? Transferindo para o partido, para os sindicatos, para as ONGs do faz de conta, essa grana toda para nos manter no poder e assim nos ajudará a nos reeleger e enriquecer. E aí, para tapar o buraco do que roubamos, podemos criar cotas raciais, entende? Você entendeu? Você entendeu por que precisa de cotas? Porque precisa de cotas? De cotas. Jornalistas e entrevistadores deveriam fazer perguntas curtas, inteligentes e não perguntas mais longas do que a resposta. A maioria dos jornalistas de hoje, cheios de vaidade, acham que eles são mais importantes do que os entrevistados. Fazem perguntas como se fosse uma palestra. Sabe o que eles querem? Eles querem aparecer. Deveriam ouvir com atenção o entrevistado. Claro, interrompendo quando ele se alonga demais na resposta, ou não responde, ou se torna repetitivo. Claro, interrompê-lo, mas praticamente em quase todas as aberturas de perguntas que foram feitas no Roda Viva para o Bolsonaro eram feitas com a exposição inicial, com o intuito de carregar, associar e manchar o Bolsonaro com manipulações distorcidas e tiradas fora de contexto, acusações de preconceito racial e de ser a favor da escravidão, do estupro, do racismo ou sobre metralhar a Rocinha, para depois fazerem perguntas de Wikipédia. Lamentável. Chegaram a perguntar por um plano B. Que plano B? Que idiotões! O nosso futuro presidente Bolsonaro acabou de ingressar a sua candidatura à presidência do Brasil. Está formando com gente séria para compor seu governo. Esse é o seu plano A, B, C e D. Se briga com Paulo Guedes, outra idiotice vinda dos jornalistas Pokémons. Que briga com Paulo Guedes, outra idiotice que lançaram para destabilizar o Bolsonaro. Jornalistas do tipo Pokémon. Por que Pokémon? Porque se evolveram em jornapédias, grandes e profundos pesquisadores de Wikipédia, até o ponto de transformar Jesus em refugiado. Pela primeira vez em muitos anos, o programa Roda Viva subiu a audiência nas redes sociais e na TV. Se eu fosse vocês, eu contrataria o Bolsonaro para que o programa de vocês continue a existir com tal audiência. Se fizer uma comparação do Roda Maliciosa contra o Bolsonaro e o Roda Amiga a favor do Alckmin, chega a ser vergonhoso o favoritismo das perguntas amigáveis feitas ao Alckmin. Uma pesquisa rápida na internet sobre o Alckmin. Vamos ver se ele é santinho. O Supremo envia ao STJ pedido da PGR para investigar o Geraldo Alckmin. E esse é o problema. Quase todos os políticos estão podres. Restam poucos que estão limpos. O Bolsonaro é um dos poucos que estão limpos. Por isso, eu vou votar nele. Zangão Blue.